Pessoal, hoje eu quero falar aqui sobre a importância de viver uma vida com propósito. Como nós temos aprendido esses tempos, a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. O que é uma vida com propósito? É viver por uma razão específica. Então nós vivemos por razão específica. Nós não estamos aqui só por estar aqui. Quem crê assim? Nós estamos aqui porque existe uma razão específica. Aliás, existem várias razões, né? Então, quando você entende que a sua vida, ela tem uma razão específica, você começa a entender o propósito. Quando você entende que a tua vida é uma vida com propósito, você começa a ser relevante. Ou seja, você aprende que você não vive só para você, como diz lá o Provérbios, o Romanos 14, desculpa. Ninguém que vive, vive para si. E esta palavra, ela faz sentido quando você entende que a tua vida é uma vida com propósito. Ou seja, você vive por uma razão específica. O próximo está na razão pelo qual você vive. Então, isso é muito importante você entender. Quando nós falamos de viver uma vida com propósito, as pessoas, elas não dão muito valor a esse tipo de coisas. As pessoas gostam de barulho, irmãos. As pessoas gostam de rolo, de imediatismo. Só que isso daí, ele tem dia para acabar, porque é como fogo de jornal. Pega fogo e daqui a pouco apaga. O evangelho que eu creio é o evangelho que ele tem começo e ele tem progresso. Ele não para. Ele não chega no ápice e desce. O evangelho que eu creio é o evangelho que me faz ter vontade cada vez mais de aprender. O evangelho que eu creio é o evangelho que me dá condição de querer andar com Deus. Porque nós não podemos andar com Deus só até ali. Nós temos que ir até a eternidade. Então a nossa vida tem que ter uma razão específica e isso chama-se propósito. O que é o plano? O plano é diferente do propósito, porque o plano é intenção, é um projeto. E o propósito é uma razão específica pela qual nós vivemos. Então, o propósito é uma razão específica pelo qual eu faço. Então, estou fazendo por uma causa específica, propósito. Eu quero ler com vocês o Salmo 139, versículo 16. Vamos ler lá. Salmo 139, versículo 16. Pessoal que está em casa, vai compartilhando desta live para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, gente? Olha o que diz o Salmos 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que interessante, o homem de Deus dizendo: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. O homem de Deus, ele tinha entendido o propósito. Ele falou: eu não estava nem formado, e os teus olhos já estavam me vendo. Irmãos, nós nascemos com propósito, nós não somos frutos do papai e da mamãe. Nós somos frutos da eternidade. Nossa vida é mais do que nós imaginamos. Por isso nós não nascemos por nascer. Nós nascemos por uma causa específica. E Deus, todas as pessoas que entenderam o propósito,
elas são relevantes a outras pessoas. Tudo que nós fazemos tem que produzir resultado em outros. Isto é viver uma vida com propósito. E a Bíblia está dizendo aqui, olha o homem de Deus, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O homem de Deus estava dizendo, não havia nada, mas o teu livro, a tua palavra, elas foram escritas em continuação, foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Ele está dizendo o seguinte, a palavra, ela é o livro, a palavra, aonde eu me alimento, ela foi criada, foram escritas antes ainda de serem formadas. Ou seja, a palavra também é um produto da eternidade. É por isso que um livro que demorou pelo menos 16 séculos ou 15 séculos para 16, quase 16 séculos para ser escrita. Um escreveu 1.600 anos lá atrás, outro escreveu 1.600 anos lá na frente. Eles não se conheciam, mas escreveram a mesma coisa. E por que ela não se contradiz? Porque é a palavra da eternidade. Esta palavra que foi produzida na eternidade, ela entrou dentro de nós para vivermos uma vida com propósito sobre esta palavra. Nós estudamos aqui o apóstolo Paulo, quando ele encontra com Deus, lá indo para Damasco, ele passa a ter uma vida com propósito. E uma certa vez ele foi preso, uma certa vez ele sofreu naufrágio, uma certa vez ele levou chicoteadas, mas ele continuava no propósito, porque todas as pessoas que vivem uma vida de propósito, diga comigo, precisa renunciar. Toda pessoa que ela entendeu que a vida dela é uma vida com propósito, ela tem um espírito de renúncia na vida dela. Ela consegue renunciar. Filipenses 3,8, o apóstolo Paulo diz, olha, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por que ele não estava mais preocupado com as coisas que tinham ficado para trás? Que quem vive uma vida com propósito olha para frente, irmãos. Quem vive uma vida com propósito olha para frente. Você está vivendo o presente e o teu futuro está no teu presente. Porque decisões que você toma agora refletem amanhã. Então, às vezes, nós estamos pensando, nossa, e o meu futuro? E o teu futuro está agora. Nisso que nós estamos sendo ministrados está o nosso futuro. Então, eu preciso começar a confessar, eu nasci por uma razão específica. Eu nasci para produzir resultados. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser relevante. Não se trata só de mim, se trata através de mim. Diga glória a Deus. Então, pessoal, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Viver uma vida com propósito. As tentações que eu sofro, que você sofre, elas são uma pressão do inferno para nos tirar do propósito. As tentações que nós sofremos, os pecados que nos oprimem, que nos querem sequestrar, eles existem porque essa pressão quer nos tirar do propósito. Pastor, o que eu preciso fazer? Resistir. Pastor, o que eu faço? Eu não consegui. Eu subi no pináculo do templo e não consegui descer de lá. Eu saltei de lá de cima. O diabo me convenceu. Não tem problema, desde que você se arrependa e volta para o propósito. O propósito é o que você precisa entender. Eu vivo uma vida com propósito. Nós estudamos aqui, o diabo armou de tudo para poder tirar Sansão
do caminho, do propósito. Até mesmo, pessoal, colocou no cadáver de uma era para ter carniça, ele colocou mel. O diabo é tão sujo que ele faz isso, irmãos. No cadáver que era para ter moscas, tinha abelha. No cadáver que era para ter feder, tinha mel. E o Sansão foi lá naquele cadáver. Por que o diabo arma essa cilada? Porque ele é especialista em tirar pessoas do propósito. Como que eu faço para mim não cair? Primeiro você tem que orar. Jesus ensinou: orais para que não caiais em. Ele disse lá na oração, como que nós devemos orar? Não nos deixeis cair. Então, o livrar da tentação tem que estar também na nossa oração. Deus, não me deixa cair. Não me deixe fracassar. Tentação são tantas coisas, irmãos. Você pode estar numa tentação de não vir mais à igreja. É tentação. Você pode estar numa tentação de ir embora da tua casa. É uma tentação. Você pode estar numa tentação de não querer mais dizimar. É tentação. Você pode estar numa tentação de não liberar perdão. Então o que nós temos que fazer? Deus, não me deixe cair em tentação. Porque se eu caio na tentação, diga, eu saio do propósito. Diga, mas tem um jeito de voltar para o propósito. Qual é o jeito? Diga comigo, arrependimento. Se tiver arrependimento, a gente volta para o propósito. Então, olha o que o Davi estava dizendo: os teus olhos me viram, olha, viram o meu corpo ainda informe. A gente não estava formado e Deus estava vendo. Agora, veja comigo Jeremias, capítulo 1, versículo 4, para a gente poder ver a mentalidade aqui do homem de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 adiante. Jeremias 1, 4. Vida com propósito. Vê comigo assim. Vamos lá. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações e te dei por profeta. Deus estava falando de Jeremias. Deixa eu te dizer uma coisa. Então Jeremias talvez estava com medo. Eu não entendi muito a minha vinda aqui. Eu não entendi muito o meu chamado. Porque às vezes a gente fica meio confuso. Será que eu tenho chamado mesmo para isso? Será que isso está certo? Nós temos dúvidas. Mas só que quando a gente caminha com Deus, Ele vai tirando as nossas dúvidas. No meio do caminho, o que estava encoberto, o véu vai sendo tirado. Isso chama-se revelação. Deus vai revelando. Deus vai trazendo a luz. Então, eu imagino que o Jeremias, o profeta, ele estava com alguma dúvida. Meu Deus, será que realmente eu tenho chamado para ser profeta? Aí Deus chamou um outro profeta, volta o 4, olha que interessante, 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Deus ele falou especificamente a ele, usando outro profeta, para dar a ele uma palavra. E olha que Deus falou, agora sim, vamos ler de novo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Você não estava nem formado, o seu pai e a sua mãe nem se conheciam ainda. Eu já te conheço. Produto da eternidade. Por isso você tem que voltar para lá. Amém? É por isso que temos que voltar para a eternidade. Por isso que o nosso lado, nosso propósito é a eternidade. Nós somos originários de lá. Quantos creem nisso? Por isso que a eternidade age em nós. Por isso que nós temos o poder de mover o céu. Por isso que a Bíblia diz que quando nós usamos o nome de Jesus, a Bíblia diz que perante esse nome
Todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, porque o nome de Jesus em nós ecoa na eternidade. Por quê? Porque nós somos um produto da eternidade. Jeremias com dúvida. Aí Deus falou: vai lá, profeta, deixa eu te usar na vida do Jeremias. Vai lá e fala para ele que eu conheço ele antes dele entrar no ventre da mãe. Antes que ele saísse da madre, eu já te santifiquei às nações e te dei por profeta. Antes do cara nascer, ele já tinha uma direção de Deus para viver um propósito. Antes dele nascer, Deus falou: esse daqui vai ser profeta. Quem é que pode, irmão, impedir o que nasceu na eternidade? Quem que podia falar: você não é profeta? Os incrédulos podiam não crer, mas não podiam falar que ele não era profeta. Porque ele era um produto da eternidade. Alguém poderia barrar e falar: você não vai profetizar. Não podia, ninguém pode barrar aquele que é um produto da eternidade. Davi, você não vai ser rei não, Davi. Você nasceu numa família pobre. Davi, você não vai ser rei não, Davi. Você é filho de Jessé. Você não tem rei na tua família. Você não é príncipe. É, mas quando nasce na eternidade, quem impede? Então, quando a eternidade fala, quando a eternidade produz, quando a eternidade faz, ninguém impede. Diga: eu sou um produto da eternidade. Por isso a minha vida é uma vida com propósito. Você vê que o homem nasceu, antes dele nascer ele já tinha, pessoal, algo específico para a vida dele. Pastor, o que eu tenho de específico? Você não é dizimista aqui porque a igreja tem despesa. Você não é ofertante porque a igreja tem despesa. Você não é intercessor porque você acha bonito. É porque você é um produto da eternidade. Então o teu dinheiro tem propósito, a tua boca tem propósito. Tudo que você faz tem um propósito. É produto da eternidade. E ele diz mais, pode passar. Então disse eu, ele falou: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda eu sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, você fala. Então ele falou: Deus, será que eu sou um profeta? Aí Deus mandou o profeta para dizer: você é profeta antes de você nascer. Você é um profeta que está lá na eternidade e você já foi criado. E Deus, mas como assim? Eu não sei falar. Deus falou assim: você não precisa saber falar. Quando a eternidade está agindo, a eternidade dá as palavras. Quando a eternidade está agindo, a eternidade opera. Irmão, a eternidade opera em nós. Diga comigo: a eternidade opera em mim. Diga: porque eu creio que sou um produto da eternidade. Ele disse: mas Senhor, eu não sei falar. Ele falou: não diga eu sou um menino. Não diga eu não sei falar. Por isso que a gente não pode dizer não vai dar certo. Não tem como, irmão, não tem como parar a eternidade. Se a eternidade quiser, ela faz. Moisés disse: Senhor, mas como que eu vou falar com Faraó? E como? E Deus falou o seguinte: pega o cajado que você tem na mão, joga no chão aí. Virou uma cobra. Falou: agora pega ele pela cauda. Virou um cajado. Deus estava querendo dizer: você é produto da eternidade, Moisés. Não tem nada que para. Não tem nada que para você. Não tem cenário que nos pare, irmão. É claro que a gente tem que ser inteligente, resiliente, determinado, ter entendimento. Entender que o cenário
faz parte da caminhada, entender que o deserto faz parte da caminhada, que as perseguições faz parte da caminhada, os inimigos da fé entram no meio do nosso caminho, mas quando a gente entende o propósito, a gente fala, eu preciso ir, porque eu nasci com uma missão específica, ou eu nasci com uma razão específica. Então o Jeremias, ele estava com uma dúvida, e Deus falou com ele, mandou o profeta para dizer, está com dúvida? Então deixa Deus te falar, antes que você fosse formado, eu te conheci. Então quer dizer que não tem nada a ver com essas coisas da terra, não. Tem a ver com a eternidade, irmãos. Então você está aqui, não tem nada a ver por causa das suas lutas, tem a ver com a eternidade. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Eterno. Deus está mostrando para mim e para você e para as pessoas que estão nos ouvindo, você é um produto da eternidade. Tem anjos aqui, produto da eternidade, para te servir, porque você é um produto da eternidade. Aí Jeremias continuou dizendo, Deus, o que eu vou falar? E Deus falou, a quem eu te enviar, irás. Ah, mas tem gigante. A quem eu te enviar, irás. Mas a quem eu te enviar, irás. Mas é o magistrado, a quem eu te enviar, irás. Mas é o rei, a quem eu te enviar, irás. Não tenha medo porque é rei, não tenha medo porque é autoridade, não tenha medo porque é juiz. Quando eu mando, você está sobre a direção da eternidade, irmão. Sobre o poder da eternidade. Diga, eu creio nisso. O livro sagrado diz mais, na sequência, olha só, o Jeremias perguntando, e Deus falou, você vai e fala, e diz, e não temas diante deles, pode ser quem for, não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, o Jeremias estava ali, será que eu sou? Aí Deus mandou a resposta. A eternidade foi lá e falou, filho, isso é mais do que você imagina. Creia nisso também, irmão. Mais do que você imagina. Você acha que foi em vão que nós estudamos esses dias atrás uma palavra chamada exército de um homem só? Por que 4 homens andando, os passos deles se tornaram passos de muitos exércitos? 4 leprosos andando com dificuldade. Porque a eternidade estava agindo, irmão. E quando a eternidade age, os inimigos fogem. Quando a eternidade age, há provisão. Quando a eternidade age, o corvo traz pão e traz carne. Quando a eternidade age, acontece como aconteceu quando eles estavam reconstruindo o templo. Os caras começaram a perseguir os homens de Deus, começou a perseguir o Esdras. O Esdras estava lá reconstruindo o templo junto com os homens de Deus. Aquela perseguição, os caras começaram a perseguir na construção do templo. Deus, a eternidade começou a agir, eles levaram para o rei. O rei pegou os livros e falou o seguinte, não impeça eles de construir e tem mais, paga todas as contas. E o que o sacerdote precisar todos os dias para poder oferecer em oferta, em sacrifício, bois, ovelhas e gados, o que ele precisa, lhes dei de manhã, de tarde e de noite. Por que os inimigos que estavam perseguindo a construção do templo, eles foram obrigados a pagar a conta, irmãos? Porque a eternidade estava agindo. Nós não estamos aqui por causa das coisas visíveis. A Bíblia diz que tudo que é visível foi feito por aquilo que é invisível. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele estava num lugar onde as pessoas, tinha ali um monte de deuses, o Deus A, o Deus B, o IC, etc. Tinha lá a Deus Iazer, e tinha lá, pessoal, um lugar do Deus desconhecido. As pessoas tinham um lugar lá que era Deus desconhecido, tinha todos os deuses, e tinha um lugar dos Deus desconhecido. Apóstolo Paulo
pessoal começou a perseguir ele. Ele falou assim: não, tá vendo aquela galeria dos deuses ali? Tem o deus A, o Zeus, tem o tal fulano de tal, fulano de tal. Esse aqui é o Deus desconhecido. Vocês não conhecem. É desse que eu estou falando. Que está entendendo? O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele preparou uma agenda para ele falar do Deus desconhecido. E o povo falou: esse daí nós não conhecemos, nós queremos ouvir ele. E as pessoas começaram a ouvir, o Deus desconhecido começou a ser conhecido, e a eternidade começou a entrar neles. E os demônios começaram a sair, as pessoas começaram a se libertar, os perturbados começaram a ficar livres, as pessoas começaram a seguir a palavra de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles, e eles começaram a entender que eram produtos da eternidade e passaram a viver uma vida com propósito. Nós só podemos viver uma vida com propósito quando nós entendemos que nós nascemos para uma razão específica. Quem eu sou? É a pergunta número 1. De onde eu vim? Quem eu sou, para onde eu estou indo e como eu estou indo. A vida com propósito tem que fazer essas perguntas: de onde eu vim? Quem eu sou? Então, Jeremias, de onde eu vim? O profeta falou: da eternidade, porque antes que você se formasse, eu já te conhecia. Quem eu sou? Antes que você se formasse, eu te dei por profeta das nações. Você é profeta. Você é profeta. Mas eu não sei falar. Você pode ir aonde você quiser e abra a boca, porque eu vou falar. Então, Deus, produto da eternidade. Diga amém. Vamos terminar já, tá, gente? Vamos passar mais uma. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe minhas palavras na tua boca. Eu não sei falar, não sabe? Então, deixa comigo. Deus tocou na boca dele. Falou: agora você tem as minhas palavras na tua boca. Irmão, todo mundo que é produto da eternidade e que entendeu isso, passa a viver uma vida com propósito, e a palavra de Deus está na boca dele. A Bíblia Sagrada diz assim: quem subirá aos céus? Ou quem descerá ao abismo? Quem vai além do mar? A palavra da fé que pregamos, ela está na nossa boca e no nosso coração. A palavra da fé que pregamos está na nossa boca e no nosso coração. Diga amém. Aí, para terminar, então Deus, ele falou assim, tocou na boca e falou: cara, você estava com dúvida? Então agora você já sabe que você é profeta, que você é um produto da eternidade. Antes que tudo fosse feito, eu já tinha te escolhido. Você já estava no meu projeto. Você está dizendo como eu vou falar? Então deixa que eu dou um jeito. Tocou na boca. Irmão, nós não sabemos como fazer. A eternidade vem e toca. Receba esta palavra. Eu não sei o que eu faço. A eternidade vai tocar. Quando a eternidade toca, irmão, o difícil não é mais difícil, o impossível não é mais impossível. Aleluia! Receba esta palavra. Diga: eu creio nesta palavra. Diga: eu confesso esta palavra. Isso é Deus, irmão. Eu não sei. Moisés, Senhor, o que eu faço? Quando eu fui falar com o faraó, diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Deus estava falando o seguinte: não é com você, é com a eternidade. Em outras palavras, Deus está dizendo: deixa que a eternidade tome conta disso. Aleluia. A eternidade está tomando conta das nossas causas. Viva no propósito. Acredite no que você nasceu com propósito. Acredite que você nasceu com uma razão específica para viver. Você tem chamado. Diga: eu tenho chamado.
Não deixe o diabo te tirar desse propósito. As tentações vão vir, as lutas vão vir. Você vai dizer, não vai conseguir me tirar do propósito. Olha, então agora, irmãos, o menino que tinha dificuldade, o céu veio e tocou a dificuldade e acabou. O cara que não sabia o que ia falar, agora tinha as palavras na boca. Aleluia. No versículo de baixo diz assim: olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus falou para ele, hoje eu te coloco como autoridade, nesse dia. Você estava com dúvida, mas agora não tem mais dúvida. Eu já mostrei para você que você é um produto da eternidade. E Deus estava dizendo, você tem autoridade para derrubar, para arrancar, para destruir, para arruinar, mas você vai ter autoridade também para edificar, para plantar, para colher. Aleluia. Deus estava dizendo, a autoridade que eu estou te dando está sobre você. Você está vivendo uma experiência diferente aqui. Agora você tem autoridade para edificar. Você tem autoridade para edificar. Você tem autoridade para plantar. Quando a gente vive uma vida com propósito, irmão, a gente tem dúvida muitas vezes. Então Deus estava tirando toda a dúvida de Jeremias, dizendo para ele, pode continuar. Não precisa ter dúvida não, porque eu sou contigo sim. A mesma palavra Deus está liberando para nós. Não precisa ter dúvida, eu estou contigo sim. Receba esta palavra. Eu vou até o versículo 12 para a gente fechar. Pode passar. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Deus estava dizendo, Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma amendoeira. Ele falou, viste bem. Isso quer dizer o seguinte, que o que eu falo, eu zelo por ela, o que eu falo, eu cumpro. Receba. Diga, eu estou debaixo da palavra que Deus fala e cumpre. Diga, eu estou debaixo da palavra que Ele liberou e vai cumprir. Vamos aplaudir Ele. Aleluia! Diga com muita força, bem forte assim, eu sou produto da eternidade. Diga, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quem não pegou óleo domingo? Quem não pegou óleo? Leva lá o óleo, por favor. Para você que não pegou domingo, pegue. O óleo nós entregamos aqui na igreja. Não é campanha não, gente. É entendimento. Pastor, posso levar para o meu filho? Pode. Pode levar para minha mãe ungir? Pode. Pode levar. Não tem nada a ver com campanha. Tem a ver com propósito. Tem a ver com entendimento. A unção faz a diferença. A Bíblia diz que por causa da unção o jugo é despedaçado. Quem crê nesta palavra? Em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida. Domingo, 8 da manhã exclusivamente. Na outra quarta, que é véspera de feriado, estaremos aqui fazendo a vigília entre nós. Vai ser uma bênção, irmão, muito grande. Vai ter uma palavra poderosa. E você vai entender a importância desse título, entre nós. A Bíblia diz que Jesus entrou no meio deles. Eles estavam lá reunidos com medo, amedrontados e com a porta fechada. Eles estavam com medo de serem perseguidos por aqueles que haviam matado Jesus.
Mas Jesus já havia ressuscitado e Jesus atravessou a parede porque ele já estava com o corpo glorificado. Já estava com o corpo glorificado e entrou lá. E a Bíblia diz que estava no meio deles. Eu disse no meio deles, entre eles. Diga entre nós. Diga, ele está aqui. Então esta vigília vai ser uma grande bênção. No outro dia é feriado, você pode acordar um pouco mais tarde. Você vai vir aqui para o culto, vai ser um culto de oração, de intercessão, de entrega, de quebrantamento. Talvez faz muito tempo que você não pratica o quebrantamento, que você não chora na presença de Deus, que você não dobra teu joelho nesse altar aí, nas cadeiras. Mas vai ser algo tremendo, irmão. Vai ser algo que vai impactar a sua vida em nome de Jesus, porque já estava na agenda de Deus desde a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Se você ainda não enviou a tua oferta, tem o número do Pix para você fazer a sua semeadura. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.